Já Hare Krishna, então, Bhakti Rasamrita Sindhu, livro de Rupa Goswami, comentário de Diva Goswami e Vishwanath Chakravarti. Então, verso 1.3.6. Bom, Bhava aparece em pessoas muito afortunadas de duas maneiras: por absorção em sadhana ou pela misericórdia de Krishna ou do seu devoto. Sua aparição por sadhana é normal e a sua aparição por misericórdia é rara. Nesse verso, a causa de Bhava surgindo nos devotos deixa muito discutido. As pessoas se tornam muito afortunadas por associação anterior com grandes devotos. Então, tem um verso aqui: quando a vida material é uma alma errante, quando a vida material de uma alma errante cessa ou achuta, ela pode alcançar a associação dos seus devotos. E quando se associa a eles, desperta nele a devoção a você, que é o objetivo dos devotos, o sonho de todas as causas e seus efeitos. Meu querido rei Rahugana, a menos que alguém tenha a oportunidade de juntar todo o seu corpo com a poeira dos pés de lótus dos grandes devotos, não poderá realizar a verdade absoluta. Não se pode realizar a verdade absoluta simplesmente observando celibato, brahmachari, seguindo estritamente as regras e regulamentos da vida familiar, saindo de casa como um vanaprasta, aceitando sannyasa ou submetendo-se a severas penitências no inverno, mantendo-se submerso na água ou cercando-se no verão pelo fogo, pelo calor abrasador do sol. Existem muitos outros processos para compreender a verdade absoluta, mas a verdade absoluta só é revelada a quem alcançou a misericórdia de um grande devoto. Um verso chamado Bhakti, né? Uma discussão mais detalhada será encontrada no Bhakti Sandarbha. Agora, Vishwanath Chakravarti, o comentário desse verso descreve duas maneiras pelas quais Bhava aparece: por sadhana e pela misericórdia de Krishna e seus devotos. Sadhana binivesha, absorção em sadhana, significa por Bhakti no estágio de Nishta, após Anartha Nivritti. Ati Dhanyanam significa daqueles que têm grande fortuna, que surge da associação anterior com grandes devotos. Aí tem outro verso aí: Bhava surgindo da absorção em sadhana será discutido primeiro. Bhava surgindo de sadhana tem dois tipos: surgindo de Vaidhi sadhana e surgindo de Raganuga sadhana. A absorção em sadhana, Nishta, produz Ruchi, então a Shakti, então Rati ou Bhava para o Senhor. Comentário de Vishwanath Chakravarti: Bhava pode surgir por Vaidhi sadhana ou Raganuga sadhana. Isso dá origem a duas variedades de Bhava. Sadhana dá origem a Nishta, sem desenvolver Ruchi, e depois a Shakti. Como o Bhava surgirá? Este verso responde dizendo que é preciso passar por esses estágios. 1.3.9. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atividades do Sr. Krishna. Esses se tornaram muito atraentes, Ruchi. Por isso, ouvindo atentamente a Shakti, primeiro Rati, para a personalidade, a divindade apareceu. Bom, não deu para entender muito bem, mas tudo bem. O comentário de divulgação: a misericórdia ou o anugraha mencionado nesse verso significa que os devotos deram permissão a Narada para ouvir. Este é o procedimento do scriptur. Você também deve ouvir essas conversas sobre Krishna Manohara. Indica, causando aparecimento de Ruchi. Shraddha não é mencionado no verso, pois é sempre um elemento necessário. Bom, esse é o procedimento do script. Acho que é escritura, mas não sei. Tem um erro aí. Bom, comentário de Vishwanath Chakravarti: lá todos os dias, pela misericórdia dos sábios que estavam recitando tópicos sobre Krishna, ouvindo esses tópicos, e ouvir Rati,
Rati para Krishna, que tem uma forma agradável, misericórdia, anugraha. Mencionado nesse verso significa que os devotos deram permissão a Narada para ouvir, seguindo o procedimento das escrituras. Você também deveria ouvir essas conversas sobre Krishna. Isso indica Vaidhi Bhakti. A palavra Manohara significa causando o aparecimento de Ruchi, embora se deva mencionar que a fé, como ponto de partida de todos os estágios, é a causa de Rati. A descrição é dada dessa forma para mostrar o rápido aparecimento de Rati da absorção nos estágios que surgem após a Narta Nivriti. 3.10. Lavarati no verso do Bhagavata indica que Bhava, não Prema, porque 2 versos depois, o aparecimento de Prema é indicado com as palavras meu Bhakti, Prema, então apareceu. Comentário de Jiva Goswami no verso 1.5.28 do Bhagavata, citado no próximo verso. Narada diz, Bhakti pravritam rajas tamo paha. A palavra Bhakti indica prema, assim no contexto, Rati nesse verso significa Bhava, já que é o estado preliminar, e Bhakti significa prema, já que é o estado superior. Assim, a diferença entre Bhava e prema, conforme declarado na definição de Bhava, é ilustrada. Bhava é como um raio do sol do prema. Tradução aí. 1.3.11. Assim, durante as 2 estações, a estação chuvosa de outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios de grande alma cantando constantemente glórias não adulteradas do Senhor Hari. À medida que o fluxo de meu prêmio apareceu, as coberturas dos maus da paixão e ignorância desapareceram. Chamado Bhagavata, né? Depois tem, no terceiro canto, 1.3.12. Terceiro canto há um uso semelhante da palavra Bhakti. Na associação de devotos puros, a discussão dos passatempos e atividades de Krishna é muito agradável e satisfatório ao ouvido e ao coração. Cultivando tal conhecimento, a pessoa gradualmente desenvolve fé, Rati, por prema a Krishna. 1.3.13. Nos Puranas e no Natya Shastra, Rati e Bhava têm o mesmo significado. Assim, neste trabalho, eles terão o mesmo significado. 3.14. Bhava, decorrente de Raganuga Sadhana, é ilustrado no Padma Purana, né? Um jovem tendo grande alegria no coração e sendo muito bentucista, né? Meu Deus, acho que é entusiasmado. Bom, não dá para saber, acho que é entusiasmado, mas não sei. Para dançar, passou toda a noite dançando para agradar ao Senhor. Comentário de divulgação, a palavra Manoharatam, com alegria no coração, indica Raganuga Sadhana, pela influência da forma da divindade. Ela desenvolveu raga semelhante a dos queridos associados de Krishna. A garota também disse anteriormente no mesmo Purana. Cita um verso aí. Entre muitas mulheres, o Senhor tem o maior carinho por mim. Ele dança comigo enquanto abraça meu pescoço. Mas embora essa afirmação seja feita pelo jovem no Padma Purana, também é dito que Radha é amante supremo de Krishna no Gautyama Tantra. Eu sou os 3 princípios, efeito, causa e aquilo que transcende tanto a causa quanto o efeito. Radhika, meu querido amante, também é de 3 princípios. Esses 3 princípios, assim como eu sou transcendental à matéria, minha energia também é transcendental à matéria. No Gautama Tantra, Krishna também diz, Radhika, é dito ser o mesmo que Krishna. Ela é a divindade suprema, representando toda a auspiciosidade, toda a beleza e atração suprema. Dessa forma, Radha foi descrita, deve-se entender que a jovem mencionada no verso deve ser uma expansão daquela célebre Radha, que incorpora aquela grande e eterna Shakti. Radha decidiu fazer a garota sua Shakti quando ela alcançou o estágio final. E por sua misericórdia considerou que a garota, alcançando toda a perfeição por aquele sadhana, não era diferente de si mesmo. Por essa razão, o Padma Purana descreveu que a jovem se considerava a única amante de Krishna, identificando-se como Radha. 3.15. Agora a Bhava, decorrente da misericórdia de Krishna, o seu devoto, é definida, parece, né? Aquele Bhava que aparece repentinamente, sem a realização de sadhana, é conhecido como Bhava reproduzido pela misericórdia de Krishna ou seu devoto.
Tradução. Bhava 1.3.16. Bhava surgiu da misericórdia de Krishna, agora é considerado Jyoti, né? Essa misericórdia surge das palavras do Senhor, da presença do Senhor, ou apenas aparece no coração. Comentário de Goswami. A misericórdia pode ser produzida pelas palavras faladas pelo Senhor, Vatika. Palavras. Alternativamente, o Senhor pode conceder misericórdia produzindo bhava, mostrando ao devoto, a lokadana. Por outro lado, a misericórdia pode simplesmente se manifestar no coração do devoto. O verso que indica, que inicia aí, né, Ishmeranambang, na segunda parte, ilustra a misericórdia ao ver o Senhor. A misericórdia concedida por Vrindavan e outros itens estão incluídos na misericórdia concedida pelos devotos ali. Nibang, sei lá. 1.3.17, os portões... Não. Tá, faltou... a tradução está aqui. A misericórdia verbal é mostrada no Naradiya Purana, ou melhor, dos Brahmanas, que você tenha Bhakti, Bhava inabalável para mim. Esse Bhakti é a joia suprema de toda a auspiciosidade, cheia de bem-aventurança eterna. Tradução, dar misericórdia mostrando-se, 3.18, né? Dar misericórdia mostrando-se é ilustrado no Skanda Purana. Quando eles viram Krishna, que parecia diferente de tudo o que eles tinham visto antes, os corações residentes de Jangala derreteram e eles não conseguiram tirar os olhos de sua forma. 1.3.19, a definição de Arda é dada, essa misericórdia surge dentro da chamada Arda. 1.3.20. Assim é dito no Shuka Samhita: ó Badarayana, você deu à luz a um grande devoto, como seu filho sem sadhana, que traz o objetivo Bhakti para Vishnu apareceu em seu coração. Comentário de Goswami. Bhakti para Vishnu, que é a meta, o Peya, apareceu sem sadhana. A conclusão é que ele alcançou Bhava apenas pela misericórdia do Senhor, já que não há evidência da realização de qualquer sadhana ou de obtenção da misericórdia dos devotos. Então, essa misericórdia deve ter aparecido através do coração, porque ele desenvolveu o Bhakti na forma de lembrar do Senhor enquanto ainda estava no útero. Enquanto estava no ventre, ele não viu o Senhor nem recebeu palavras de bênção do Senhor. Assim, a misericórdia manifestada no coração poderia ter sido o único caminho. Brahma Vivarta Purana dá os detalhes aí. 1.3.21. Bhava decorrente da misericórdia devota, explicada no 7º canto. Quem poderia listar as inúmeras qualidades transcendentais de Prahlada Maharaj? Ele tinha fé inabalável em Vasudeva, o Senhor Krishna, a devoção imaculada a ele, seu rati para o Senhor. Krishna foi por misericórdia, né? Embora suas boas qualidades não possam ser enumeradas, elas provam que ele era uma grande alma. 1.3.22. Favor ou nisharga foi concedido a Prahlada por Narada, e isso cria impressões devocionais. Assim, seu rati é chamado Naishargik, através da misericórdia. 1.3.23. Bhava surgindo pela misericórdia de um devoto também ilustrado. Skanda Purana. Ó Narada, você é nobre por sua misericórdia ao caçador. O caçador, embora de natureza inferior, imediatamente ficou arrepiado e obteve rati pelo seu Achyuta. 3.24. De acordo com os diferentes tipos de devotos, com 5 diferentes Taibhavas, existem 5 tipos diferentes de rati. Estes serão considerados e explicados posteriormente e, portanto, não serão discutidos aqui. 1.3.25.26. Os anubhavas, ou características de uma pessoa que desenvolveu o Bhava, são os seguintes: tolerância, não perder tempo, desapego do prazer, falta de orgulho, confiança na misericórdia do Senhor, anseio pelo Senhor, gosto por cantar o nome do Senhor, apego em viver na morada do Senhor. Comentário de Goswami: as principais qualidades de uma pessoa que tem Bhava são agora explicadas. 3.27.
Tolerância é definida da seguinte maneira. Tolerância significa ser imperturbável, mesmo quando há motivo para perturbação. 1.3.28. No primeiro canto, a tolerância do Bhava Bhakti é ilustrada da seguinte forma. Ó Brahmana, apenas aceite-me como uma alma completamente rendida e que a Mãe Ganges, a representante do Senhor, também me aceite dessa forma, pois já aceitei os pés do Ó Senhor em meu coração. Deixe a cobra pássaro ou qualquer coisa mágica que o Brahmana criou me morder. Imediatamente, eu apenas desejo que todos vocês continuem cantando as ações do Senhor Vishnu. Comentário de Goswami, que os Brahmanas me aceitem com uma alma rendida, já que fixei minha mente no Senhor Ganga, eles também devem me aceitar, assim como com a grande tolerância de Parikshit é vista aqui por causa de seu grande prema. Entende-se que quando ele já havia desenvolvido Bhava, o broto de prema, sua tolerância também havia brotado. Da maneira semelhante, os outros exemplos devem ser entendidos da mesma maneira. Comentário de Vishwanath Thakur, Parikshit não se perturbou, embora percebesse que sua morte se aproximava, que era motivo de perturbação. Bom, agora o glossário Sarva Vastu Satyam. Todas as coisas são verdadeiras. Aforismo de Madhacharya. Bom, Siddhanta. Vamos Siddhanta. Bom, o que é o pior, um ladrão ou um falsificador? Falsificador é muito pior, um roubo você vê, um falsificador você engana as pessoas por muito tempo. Um falsificador é comparado ao sarradismo. Esse tipo de engano é pior do que a luxúria, do que as coisas mais contundentes que nos acontecem. O caminho é a meta. Quanto mais você experimenta, né, que o caminho é a meta, mais realização você vai ter. Depois, a partir de Samaraj, um espaço da Bhakti promovido pelo Goswami Maharaj, Gurudev, se tornou o sannyasi preeminente. Todos queriam tomar sannyasi dele. Quando isso aconteceu, causou um certo desconforto para os devotos da Sri Chaitanya Sarasvati Mata, porque Srila Govinda Maharaj era o sucessor na época. Comentaram que Srila Maharaj havia dito que Gurudeva ou Vishnupada, Srila Bhakti promovido por Goswami Maharaj, era um canista de cara, e quando Gurudeva soube disso, ele se sentiu muito feliz e disse: Srila Maharaj me deu uma elegibilidade, me deu uma de cara, mostrando assim que realmente ele era o mais elevado. Quando Vallabhabhata disse a Mahaprabhu que seu comentário era superior ao que tinha feito Sridhara Swami, que era considerado o melhor comentador do Bhagavatam, Mahaprabhu brincou dizendo: aquele que não aceita Swami é uma prostituta, porque Swami também significa esposo. Quando Vallabhacharya insistia para explicar o seu comentário, eu dei muitas explicações diferentes para o nome de Krishna. Mahaprabhu respondeu, dizendo: eu conheço apenas 2, de Ashodananda e Shamasundara. Na realidade, eu sou incapaz de conhecer mais. Qual o significado disso? Manakari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Krishna tem limitados nomes, mas Mahaprabhu disse conhecer apenas 2. Pois isso está relacionado a uma qualidade particular, não quantidade. Rupa Goswami advertiu dizendo: não inicie muitos discípulos, não construa muitos templos, não leia muitos livros. Se você faz isso por sua própria vontade, isso vai em contra a devoção pura. Certa vez, Daumya pede ao seu discípulo Pamânio que fosse cuidar das vacas. Assim, todos os dias ele ia pela manhã e retornava à tarde do ashram no seu guru. Um dia, Daumya pergunta ao Pamânio como ele estava tão forte, saudável, e ele responde que estava se mantendo através de esmolas. Daumya o repreende dizendo que isso está errado, pois de acordo com as escrituras, tudo que ele coleta em esmolas deve ser levado para o guru. Então Pamânio começou a fazer isso e tudo que coletava entregava ao seu guru. Passado o tempo, Daumya observou que seu discípulo continuava forte e saudável, então ele perguntou novamente como ele estava se mantendo e entregando tudo o que mendigava para ele. O Pamânio respondeu que após entregar a esmola do seu guru, ele voltava e pedia mais e tal forma podia comprar seus mantimentos.
Dalma responde novamente dizendo que ele está causando ansiedade nas pessoas, as quais sentem que devem dar mais doações para ele. Ele diz: você só deve mendigar uma vez e entregar-me tudo. Então Upamânio começou a fazer isso, mas mesmo assim, com o tempo, seu guru percebe que ele ainda continua forte, pergunta novamente como está se mantendo. Seu discípulo responde que está tomando leite, que ordenha das vacas, e Dalma mais uma vez o repreende, dizendo: é inapropriado tomar leite das vacas sem antes pedir o meu consentimento, você deve entregar desse leite para mim. Então Upamânio compreende que está errado e começa a entregar o leite ao seu guru. Mesmo assim, o seu guru percebe que ele permanece forte e gordinho e pergunta novamente como ele está se mantendo. Seu discípulo responde que após os bezerros tomarem leite, eles ficavam com espuma no focinho. De tal forma, ele lambia essa espuma. Dalma então diz: isso é muito errado, pois você está causando ansiedade nos bezerros, os quais são tão bondosos. Os bezerros, inclusive, podem até parar de tomar leite para que você tome essa espuma no focinho deles. Nesse momento, Upamânio concordou e começou a comer ervas que encontrava pelo caminho, porém, uma vez ele pegou uma erva venenosa, o qual deixou o cego, e assim não conseguiu voltar mais para o ashram. Seu guru ficou muito preocupado e, junto com seus discípulos, foram procurar por ele, o qual foi encontrado caído dentro de um poço. Quando Dalma percebeu que ele estava cego, disse para ele que orasse para os Ashwini Kumaras, porque eles poderiam restaurar sua visão. Então ele começou a orar, os Ashwini Kumaras apareceram e deram para ele uma porção para se recuperar sua visão. Upamânio disse que acreditava nisso, mas que não poderia tomar sem a permissão do seu guru. Então os Ashwini Kumaras disseram: você sabe que foi o seu guru mesmo que impediu que você nos chamasse? Então você pode aceitar, não precisa oferecer ao seu guru. Mesmo assim, o Upamânio rejeitou e disse que não conseguiria fazer isso, pois fez um voto de não aceitaria nada sem antes oferecer ao guru. Os Ashwini Kumaras ficaram muito satisfeitos com a atitude de Upamânio e restauraram sua visão. Após isso, Upamânio retornou ao ashram de Dalma, ficou muito satisfeito com tudo e o que havia acontecido, que ele havia passado por tantos testes e que os Ashwini Kumaras o haviam abençoado. Assim, Dalma o abençoou com o conhecimento dos Vedas e o Dharma Shastras para iluminar o coração. Bom, nos estágios de Prema, todos os anartas foram removidos. Mesmo em Bhava pode ainda existir um anarta, uma ofensa que a pessoa tenha cometido. Para Paramvidyate, essa exclusividade está indicando Shraddha. Desde o início devemos ter Shraddha, desde que essa será o nosso único caminho. Krishna não está no coração dos seus devotos, isso é a tinta Beda Beda Tattva. Aparece no coração dos seus devotos e é a vida e o movimento de Krishna. Krishna está no coração de todos os seus devotos, onde eles estão também Krishna estará. Bhava Bhakti corresponde a Shuddha Sattva, e quando cultivamos isso, alcançamos o Prema Bhakti. Bom, vamos para o Hari Bhakti Vilasa então. Terceiro Vilasa, texto 8 aí. Mesmo que uma pessoa estude as angas dos Vedas, ele não se tornará purificado se é desprovido de uma etiqueta apropriada. O conhecimento védico abandona essa pessoa no momento da morte, assim como um pássaro deixa o ninho assim que ele desenvolve suas asas. Bom, aí o verso que nós estamos estudando, seguimos, né? E vamos para recordar os versos, né? Bom, Sadhusanga Krishna Nama significa cantar Krishna na companhia dos sadhus. Isso, né? Vamos lá. Adoshraddha, no começo deve haver fé. Syatatonishta, e fica firmemente estabelecida no serviço devocional.
Arrobagan, com afortunados são, depois Nanda Gopala Vrajaksham, Nanda Maharaj os vaqueiros e todos os outros habitantes de Vrajabhumi. E Jognapi Sarvesan, de todos os yogis, né? De todos os yogis. Krishna Bhakti Jamamula, a causa raiz do serviço devocional ao Senhor Krishna. E vamos para o filosofando. Bom, quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. E Prapana Divanamrita, de Cícero Maharaj, né? A vida e o néctar das almas rendidas. Vamos lá. Está no verso 22. Deve-se buscar o refúgio no plenamente autossatisfeito Senhor Supremo. Hari, o abrigo de todos os outros deuses, o abrigo de outros deuses dá um resultado lamentavelmente inferior. O Senhor Krishna está perfeitamente repleto de tudo que é desejável, sendo totalmente autossuficiente, equilibrado e tranquilo. Nada pode ser espantoso para ele, só um tolo desconsidera-o. Abrigar-se num semideus cuja propriação pode ser prescrita para se alcançar benefícios materiais. Uma pessoa assim pode ser comparada a alguém que se agarra a um rabo do cachorro para cruzar o oceano.